recomeçar para terminar, né? Mandou bala aí? Então, pergunta: como que a gente obtém sabedoria hoje? Veja, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que vocês estão tendo agora aqui. E eu estou vomitando aqui agora. Conhecimento não significa que eu seja sábio. Eu sou um conhecedor de alguma coisa aqui, mais ou menos. Sábio é se eu consigo aplicar na minha vida esses princípios. Adianta eu falar assim: você tem que transformar seu corpo físico em espírito. Tá, você sabe, você conhece isso. Você faz? Se você não faz, você não é sábio nesse quesito. Você é só um conhecedor. Nós somos grandes conhecedores das coisas e somos pouquíssimos pequenos sábios. Nem sábios nós somos. Nem pequenos sábios somos. Conhecedores. Sabichões. Então, na verdade, hoje, a sabedoria do homem, ela não é obtida porque ele observa, porque ele reflete, porque ele, então, por uma experiência vicária, ou seja, pela observação. Ele não precisa experimentar, ele já sabe, né? Max Heindel fala isso. Você pode ver as pessoas fazendo as coisas, e aí você extrai a quintessência daquele saber e incorpora em você, e você também passa a saber. Você não precisa passar por aquilo. Por isso que Santo Antão, no início da palestra, eu falei, ele ia lá nos ascetas e ficava se maravilhando com o labor de cada asceta que ali vivia. Cada um tinha um dom, cada um tinha uma graça. Hoje em dia, né, nós obtemos sabedoria ou pela coluna da severidade, pela lógica, ou pela coluna do coração, pela devoção. Na verdade, a coluna da devoção ela não entende, né? Ela só sente. Pela fé ela executa. Independente se eu sinto e pela fé eu ajo, ou se eu entendo e pela razão eu vou agir, a sabedoria hoje só é conquistada pelo sofrimento. Max Heindel, no Cristianismo Rosa Cruz, diz que sabedoria é igual a sofrimento cristalizado. Por exemplo, por que hoje eu armazeno alimentos? Porque no passado eu não armazenava alimentos, e aí eu tinha fome. E aí, quando eu tinha fome, que eu ia caçar. Só que quando eu ia caçar ou colher frutos, às vezes eu não encontrava o fruto. Ou a caça, no caso ali naquela época comíamos carne, né? Tem gente que ainda come carne até hoje, mas enfim, naquela época você comia carne. Então, nesse sofrimento, e às vezes você podia até morrer porque você não encontrava alimento, teve algum momento que você, acho que eu vou começar a armazenar, porque daí quando eu tiver fome, eu já tenho comida em casa. Roupa, a mesma coisa. Por que você tem um guarda-roupa cheio de roupa de frio lá? Você fala, chega o inverno, você vai usar. Você vai esperar chegar o inverno para você ir atrás de roupa? Né? Só se for muito rico, né? Você vira roupa descartável, né? Mas a lógica é você armazena as coisas por conta disso. Tá vendo? Então você precisou sofrer, você precisou quebrar a cara, você precisou se expor, levar tombos, para daí então saber. Hoje é assim que a gente aprende. Mesmo se for pela observação, alguém tem que estar quebrando a cara para você observar e falar, então eu não vou fazer a mesma coisa, mas alguém está sofrendo. Então o sofrimento, gente, é a base do saber hoje. Por que vocês acham que é assim? Por causa da queda. A partir de hoje, obterás o pão, obterás o sustento com o suor do seu corpo, né, da sua testa, não é assim que está escrito? Se não fosse por causa da queda, como que seria? Como que seria a obtenção da sabedoria? Não seria pelo sofrimento. Como que seria? O próprio conhecimento. O próprio conhecimento. Como os anjos fazem. Como é que os anjos obtêm conhecimento? Os anjos. Com a experiência, né? Vendo os outros fazem.
Pô, vocês nunca viram um anjo aprendendo? Com os erros da gente. Eles aprendem com a gente, não aprendem? A sabedoria dos anjos flui. Flui. Eles não precisam de um cérebro para processar informação, estabelecer relações. Simplesmente brota a sabedoria deles. Brota. O saber brota deles. Que nem brota a água de uma fonte, de uma nascente. O saber brota deles. Mas por quê? Por que é tão delicioso? Por que deve ser tão delicioso isso? Porque eles não retêm nada para eles. Eles são todo amor. Eles são todo serviço. Quando você é todo serviço e todo amor, naturalmente a sabedoria universal brota de você. É outro paradigma de se viver. É outro paradigma para captar crescimento anímico. A gente não sabe fazer isso. Só tem um jeito de você conseguir fazer isso. Pela pureza. Que é o antagônico à árvore do conhecimento. Sem o corpo de desejo. Com o corpo de desejo, só que controlado, transmutado, regenerado. Unindo as duas colunas, macho e fêmea. Como é que eu faço para reerguer ou unir as duas colunas? A primeira coisa é que eu preciso reerguer a coluna feminina do templo. Nem as mulheres aqui têm a coluna feminina erguida, sabia? Muito menos os homens. Foi falado, né? Na última, né? No seminário. Caramba, estou indo para trás. O princípio feminino de nosso templo está caído. Sabe o que é isso aqui? É o templo do Irã Bife. Uma mulher com a morte atrás dela, porque o templo morreu, o aspecto feminino no ser humano está caído, e ó a coluna aqui, ó, tá feminina, a mulher aqui, ó, chorando, ó a coluna quebrada. Então a coluna feminina está caída. Quando for restaurada, quando esse pedaço da coluna de novo erguer e ficar junto com a masculina, aí sim você vai ter um tremendo poder espiritual e a sabedoria vai brotar de você e você será superior aos anjos. Isso que Paulo diz, que o homem será superior aos anjos na Bíblia. Paulo não fala isso? O homem será superior, um grau acima, né? Sei lá, esqueci o nome lá. A busca por reerguer o princípio feminino, para isso você precisa compreender uma coisa muito importante. E isso, falando da mitologia, as características bíblicas, isso em todo mito bíblico, em todo mito verdadeiro vai existir um homem e duas mulheres. Sempre vai existir esse triângulo amoroso. Se não for amoroso, de relacionamento entre um homem na ponta e duas mulheres nas outras duas pontas. No caso de Ezequiel, olha para vocês verem. Ezequiel é o homem. Filho do homem. Há duas mulheres. A filha de uma mãe. Daqui que vem o filho da mãe. Mentira, não sei se é daqui. Ezequiel 23, capítulo 23, versículo 2. Uma mulher chama Elohá, que significa ele que tem sua tenda ou santuário, ou seja, o seu corpo, né? E representa o amor ou princípio do coração, o feminino espiritual, o verdadeiro princípio feminino. E tem uma outra mulher, que é o Aholibá, que significa suas abominações, a queda do princípio do amor em desejo e luxúria. Sempre vai existir na vida de um homem bíblico, de um personagem bíblico, uma mulher que é pura e uma mulher que é a prostituta da Babilônia. Sempre vai existir. Só que muitas vezes a mulher que representa o princípio feminino se deturpa,
representando que aquilo que deveria ser santo em você está deturpado. A coluna feminina em você está caída. Nós degeneramos e continuamos a degenerar. Aloá é o princípio espiritual feminino. Virgem Maria. Esse princípio superior se prostituiu. E prostituiu-se Aloá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo, ou seja, luxúria pura, luxúria da melhor qualidade, né? Na Europa tem um resquício disso, né? Não sei se está pior ou está melhor do que Só na Europa? Na Europa o negócio não é feio. Se tivesse que sair uma lua da Terra, se não fosse pelos rituais de voodoo e magia negra da África, né, seria a Europa com certeza. Pior que o Brasil? Pior. Ela tem o potencial, onde há mais sombra, há mais luz. Ela tem o potencial de ser muito superior ao Brasil. Só que para você acessar essa luz, tem pessoas aqui que teve na Europa, morou na Europa. Lá você pode encontrar luz na esquina. Você sai de casa porque tem arte disponível, só que normalmente as pessoas não acessam, elas vão pelo lado invertido. Você vai para Paris para ver um concerto, ou você vai para Paris para Champs-Élysées. Champs-Élysées. Não morri hoje. Consumo. Ah, não, você está indo mais. Eles queriam me levar pra lá. Você está indo mais. Não morri hoje. Vendo isto, a sua irmã, a Olibá, que já era degenerada, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela. Olha só, porque ela já era degenerada. Então a que era santa se degenerou, ela falou: você quer disputar comigo? Você adotou a prostituição, eu sou a própria prostituição. E as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos de Assíria, blá, blá, blá. Por isso, a Olibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, lei de causa e efeito, doença, morte, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã, beberás o cálice da natureza feminina degenerada. Fundo e largo servirás de riso e escárnio, pois dele cabe muito escárnio, muito riso. Cabe muito porque você errou pra caramba. Então o seu karma é muito intenso. O processo de união sexual é descrito na Cabala no seguinte nome sagrado. E esse nome sagrado ele é pronunciado somente na noite de lua cheia. Aqui na Rosa Cruz a gente também tem um ritual de lua cheia para os probacionistas. E o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, ou seja, no lugar mais espiritualizado, o tabernáculo do deserto, ele pronuncia esse nome que representa, né, a androgenia espiritual, que é Yod Ri Val Ri. Não sei se é assim que pronuncia. Você falar. Pronto, manda base. O primeiro, que aqui está errado, é Yod, Ri. Yod, masculino. E esse segundo Ri, feminino. Quando eles se unem, eles produzem um filho. No plano físico, isso significa um filho gerado. Mas internamente, nos planos espirituais, significa o nascimento da consciência cristificada. Na noite de lua cheia, é o dia do mês onde você mais reúne material para o seu corpo-alma. Ou seja, a consciência cristificada. Essa noite de lua cheia, você diria que a lua cheia são 7 dias, né? Não. Que a noite de lua cheia é um desses. Folha astrológica. Efemérides. Quem quiser, só tá lá no site de graça, só baixar.
tendarrosacruz.com.br. Tem a noite de lua cheia e a noite de lua nova. Quem não é probacionista não tem ainda acesso a esse ritual. Então, trabalhe para... Aliás, nós estamos precisando de probacionistas. Pode ralar ainda. Procura-se probacionista. Procura, está em falta. Você está bom. Né? O primeiro ri é o feminino subjugado pela carne, degenerado. O segundo ri é o feminino libertado, já espiritualizado. Isso é altamente representado na Bíblia, pois é algo muito importante que devemos mudar em nós. Nós precisamos reerguer a coluna feminina. Falando daquele triângulo amoroso ou relacional, aqui ó, Adão, Eva, princípio feminino superior, Lilith, princípio feminino inferior. Lameque, Sela, Adá. Abraão, Agar e Sara. Jacó, Léa e Raquel. Salomão, filho do faraó e rainha de Sabá. Lázaro, Marta e Maria. Cristo Jesus, Maria Madalena e Virgem Maria. Sempre o personagem bíblico que foi mito mostra o que será para realizar o presente, o milagre da eternidade. Essa trindade é representada em Fausto. Aí tem uma personagem chamada Helena e a outra personagem Margarete ou Gretchen, que é o princípio feminino degenerado. Helena é o modo de alcançarmos a redenção do princípio feminino no homem. Então, quando vocês forem ler Fausto, o diálogo que tem, as falas de Helena, o que a Helena faz no mito de Fausto, são as dicas para você regenerar o seu princípio feminino. Estude. Enquanto não aprendermos a reerguer essa coluna em nós, estaremos na prisão. Lembra que o Ezequiel teve a visão da prisão? Ou seja, sob a lei de causa e efeito. Por isso, tudo está dentro da visão da prisão. Tudo isso está dentro dessa visão. Expressa isso do seguinte modo. Olha como é que o Ezequiel expressa essa questão aqui. Ó. A espada está afiada e polida, pronta para executar a matança. Lei de causa e efeito está só esperando. Mas não é porque ela é maldosa, vingativa, porque é para você despertar consciência. Lembra que sabedoria é igual a sofrimento cristalizado? O único jeito de você sair disso, dessa prisão, é buscar reerguer o princípio feminino e chegar em Cristo. Reforçar o aprendizado, né? Você é obrigado a aprender. Você é obrigado a aprender. Por amor. Por amor. Por incrível que pareça, isso é amor. É que a gente não entende, né, o que é amor, né? Então fica fugindo. Inventamos a pílula e as drogas para aliviar o sofrimento, né? Para não enfrentar as nossas responsabilidades. Isso aqui está errado aqui, não era para estar aqui. A última visão, para a gente terminar, que é a parte final do Ezequiel, foi a maravilhosa visão que ele teve do templo, um templo perfeito. Isso é fundamental, por quê? Qual é o templo? Qual é o templo que hoje nós temos de referência para aprender alguma coisa? Qual é o templo? Não é só metaforicamente falando, não, que é o corpo. Mas existe um templo que a gente lê na Bíblia, principalmente o probacionista estuda isso muito mais. Descrito no livro Iniciação Antiga e Moderna. Qual é esse templo que a gente destrincha, peça por peça, cômodo por cômodo, toda a simbologia? O tabernáculo do deserto, que era móvel, peregrino, e até que depois ele se estabeleceu no templo de Salomão. Não é verdade?
esse templo é o templo que a gente ainda não aprendeu, nós não sublimamos ele ainda, nós não internalizamos tudo que esse tabernáculo tem para nos ensinar. Só que o Ezequiel, como ele é um profeta que já está vendo a área de Capricórnio, ele já viu no mundo do pensamento um templo novo, perfeito, que deverá ser o templo que a gente vai começar a construir quando tivermos saído do tabernáculo. Quando você tiver aprendida todas as lições do tabernáculo, todas as lições do templo de Salomão, o seu templo vai ficar mais perfeito. Que templo é esse? Esse aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Na verdade eu não, né? Mas Ezequiel mostrou para a humanidade. É esse templo aí. Bonito. E lá você tem cada pedaço, cada medida, a Bíblia inteirinha. Depois dá uma lida lá, vai na Ezequiel ler. Estude isso. Isso aqui vai ser o seu futuro corpo. Hoje o corpo ele é um tabernáculo do deserto. No futuro ele vai ser esse corpo. Que corpo é esse aqui? Corpo-alma. Corpo-alma. Isso aqui é o corpo-alma. Formada pelos éteres refletor e de luz. Esse é um templo espiritual. E é novo porque remete à era Capricórnio e Câncer. Quando já tivermos comido da árvore da vida, não mais morreremos. Teremos a vida eterna, tão promulgada pela Igreja Católica. Vida eterna, não morreremos, não teremos doença. Seremos totalmente equilibrados. E ele viu isso no mundo do pensamento concreto, centenas de anos antes de Cristo nascer. Legal, né? Vocês perceberam que o plano quadrado no templo, quer dizer, o templo ele tem um plano quadrado, ó, é quadrado. O tabernáculo é comprido, né? Ah, esse aqui é quadradinho. Tá vendo? Por que ele é quadradinho? Não é porque a igreja. Então, será que a igreja é quadradinho na frente? O que significa quadrado? Equilibrado? Equilibrado o quê? Quatro lados iguais, né? Equilátero. O que é? Perfeito. Perfeito? 4 elementos aí. Água, fogo. Água, fogo, terra e ar. Água, Câncer, Escorpião e Peixes. Fogo, Áries, Leão, Sagitário. Ar, Gêmeos, Libra, Aquário. E terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Quando você tiver equilibrado tem que equilibrar o zodíaco inteiro. Não haverá mais dia e noite, não haverá mais sono, não haverá mais catástrofes, doenças, terra eterificada. Interessante isso estar descrito no capítulo 40. Bizarro, né? Coincidência. Que coincidência. E o altar desse templo é formado por 4 plataformas. Ele é quadrado, tem 4 plataformas. A primeira plataforma tem 18 cúbicos de altura. Não sei, eu não entendo o que é 18 cúbicos. Não sei se é centímetros cúbicos, acho que não deve ser centímetros cúbicos. Mas enfim, não sei o que é, sabe o que cúbicos quer dizer. O fato é que não importa se é cúbico, importa que é o 18. Porque 1 mais 8 dá 9. Depois a segunda plataforma tem 16 cúbicos de altura, que na verdade 1 mais 6 dá 7. O terceiro tem 14 cúbicos, 1 mais 4 dá 5, e o último tem 12 cúbicos de altura, 1 mais 2 dá 3. 9 é o número da humanidade, o número de Adão. 666, 6 mais 6 mais 6, 18. 1 mais 8, 9. 9 iniciações menores. Você vai dominar
os ciclos de alternância só na nona iniciação menor. Quando você puder vislumbrar a estrela da meia-noite. Quando a Terra vai ficar transparente, ou seja, etérica, e por trás, à meia-noite, o Sol vai estar do outro lado. A Terra ficando transparente, na nona iniciação menor, então você vai enxergar o Sol por debaixo da Terra, a estrela da meia-noite. A estrela da meia-noite é o próprio Sol, que você enxerga através da Terra. 7 é o lugar da paz interna, o santuário do grande silêncio. Os 7 corpos que você tem, 5 é a metade da nota-chave do arquétipo.